lá, meu povo! Marinho dispara polêmica, mídia faz alerta, novo Hércules, defesa preocupa, torcida liberada e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2025. Hoje tem jogo do Lion e a bola rola às 21 horas e 30 minutos na Arena Castelão para Fortaleza e Vitória. Jogo válido pela quarta rodada da primeira fase ou fase de grupos da Copa do Nordeste. Antes da gente trazer todas as notícias deste vídeo, aquele convitezinho de lei para você se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, por favor, pega o link, copia e cola em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza que você participa. Contamos demais com a sua divulgação, beleza? Bom, vamos às notícias do vídeo de hoje e já quero trazer uma opinião muito importante do Globo Esporte sobre o jogo de hoje entre Fortaleza e Vitória. Claro, em prol do Fortaleza. Olha só a manchete. Opinião. Fortaleza e Vitória vai muito além dos 3 pontos ou da liderança do Nordestão. Vamos lá. Muitos elementos permeiam a ótica de Fortaleza e Vitória nesta quarta-feira pela Copa do Nordeste. Muito além dos 3 fatídicos pontos disputados entre os Leões, para o do PC há muito mais em jogo. E aqui não se fala nem somente da possível liderança do Grupo A. Para o time cearense, que acumula 2 derrotas em sequência, um triunfo nesta quarta significa a calmaria necessária para evitar uma tempestade. Apesar dos resultados negativos recentes, é possível ser claro, não há política de terras arrasadas no PC. Afinal, a temporada está apenas começando e o Lion vinha de 6 vitórias seguidas. No entanto, ainda com o engatinhar de 25, é preciso evitar tempestades desnecessárias tão cedo. Que me perdoem os tricolores, mas um resultado negativo em um clássico de codinome Rei não é absurdo. Uma derrota para um time de divisões inferiores é atípico, mas não deve ser considerado o fim do mundo. Por outro lado, o futebol apresentado não pode ser negligenciado. A torcida, acostumada a glórias recentes, talvez tenha aumentado o sarrafo para as cobranças e, por conseguinte, diminuído a paciência com atuações aquém. Por isso, é essencial entender a ótica do torcedor, mas não se deve deixar que isso influencie o ambiente interno. Afinal, o planejamento existe e deve ser respeitado. Há ainda mais um ponto relevante. Diferente de outros treinadores, Vojvoda não reverbera pedidos interessantes por contratações quando tem a chance. Pelo contrário, o argentino sempre faz questão de enaltecer o próprio plantel, qualquer que seja o pós-jogo. E em um contato de 5 competições ao longo da temporada, ter um elenco qualificado é essencial para evitar sustos. Com a janela encerrando no próximo dia 28, a diretoria, pois, sabe quais são os gargalos a serem resolvidos, mas este já é um outro assunto. Contra o Vitória, hoje, o Fortaleza busca um resultado que vai muito além dos 3 pontos. Um triunfo vale a liderança, vale respiro e até tempo de qualidade no PC. Voltar aos trilhos não definirá o futuro do Lion para 25, mas de certo trará mais tranquilidade ao trabalho de Vojvoda e companhia. Texto do Juscelino Filho fazendo um alerta do que está em jogo hoje à noite para o Fortaleza, principalmente se vencer a equipe do Vitória. Você concorda com a opinião dele? Quero a tua opinião? Comenta aqui abaixo. Quem também emitiu uma opinião foi o Fernando Graziani lá na sua coluna no Esportes o Povo. Sobre o Fortaleza, ele fala o seguinte: hoje contra o Vitória pela Copa do Nordeste, a formação defensiva também me causa curiosidade e vai merecer atenção total. Vojvoda tem diversas opções nas 4 posições e após uma semana de treinamentos, com 2 derrotas seguidas, a escalação dos zagueiros laterais vai mostrar o caminho pensado pelo argentino para o mais do que o necessário crescimento no setor. Foram 4 gols sofridos, 2 diante do Ceará e 2 contra o Altos, com erros graves na faixa de campo, onde o clube mais investiu em contratações para 2025. Isso chama a atenção, tá? A gente investiu pesado para trazer jogadores importantes para o sistema defensivo e o Leão tem falhado nos últimos jogos. Isso não é bom. Apesar de eu considerar normal, porque é começo de temporada, alguns estão ainda tentando buscar um entrosamento, mas temos que olhar para o sistema defensivo neste jogo contra a equipe do Vitória. Qual será o quarteto defensivo que o Vojvoda vai escalar? Comenta aqui abaixo, tá? Antes de eu trazer aqui o campinho para mostrar a vocês a provável escalação do Expresso,
o Vojvoda anda fazendo testes para suprir os trabalhos de Hércules no meio de campo do Fortaleza. Em 24, o meia jogou mais de 13 minutos sob o comando do técnico e foi decisivo em partidas importantes. Em 25, o treinador ainda busca o encaixe ideal para suprir a sua ausência. E aí eu te pergunto, turma, na ausência de Hércules, que foi para o Fluminense, será que teremos um novo Hércules, seja por contratação ou por algum jogador que já esteja dentro do elenco? Pois é, em 25 ele foi um adeus, né, e era uma peça crucial e foi rumo ao Fluminense. O Vojvoda tem encontrado dificuldades para preencher a sua ausência, e se na mitologia seu homônimo precisava cumprir os clássicos 12 trabalhos de Hércules, o volante ex-Fortaleza tinha inúmeras características que ainda não foram equiparadas pelo alto plantel ao tentar cumprir as missões que eram dele. Ao todo também são 12 jogadores que podem jogar nas posições de volante e meio armador, funções que já foram exercidas pelo Hércules no Fortaleza, e a disputa pela titularidade vem esquentando ao passar dos jogos. Entre os postulantes à titularidade na faixa central, a unanimidade mais clara é o argentino Paulo Fernandes, que chegou à capital pouco depois da venda de Hércules, mas que não foi contratado como um substituto. Postas as características diferentes, o Leão só contratará outro nome para a posição caso apareça uma boa oportunidade de mercado. O ex-camisa 35 era um volante mais moderno, que ataca os espaços na área adversária quando possível, enquanto o recém-chegado tem mais características de ditar o ritmo das jogadas. Normalmente, o Vojvoda tem dado preferência para Lucas Sacha ou Zé Wellison, que não é tido como titular, mas soma mais minutos que os concorrentes fecharem a dupla de volantes com Paulo Fernandes, enquanto Pochettino joga mais avançado. Paul, entre todos os jogadores de linha, só não tem mais minutos que Lucero e Mancuso em 2025. Como primeiro e segundo volante, o Vojvoda já usou na atual temporada o Paul, o Lucas Sacha, o Pedro Augusto, Zé Wellison, o Rosseto e o Martínez, que também joga como meia armador. Na função de camisa 10, ele deu minutos para Caleb, Luca Priol, Pochettino, Kevin e Dylan Borreiro. Além deles, o meia Cauã Rodrigues, campeão sul-americano sub-20 pela seleção brasileira, também está no plantel e faz as duas funções. O desempenho dos atletas escolhidos não é desesperador, mas evidencia a ausência de ganhos técnicos que eram causados por Hércules. A combatividade que o volante aplicava consegue ser feita por jogadores como Sacha e Zé, mas elementos como a capacidade de flutuação entre as linhas defensivas e ofensivas, além da adaptação rápida ao jogo para aproveitar espaços, ainda não foram retomados. Sem improvisar jogadores como Pochettino ou Martínez, o Leão não tem volantes que pisem na área com a qualidade técnica de Hércules. Ainda assim, o maior agravante tático está em uma nuance que ficou clara no primeiro clássico rei do ano: a lentidão nas transições entre ataque e defesa. E a matéria finaliza: defensivamente, o Fortaleza está desorganizado para evitar esse tipo de jogada. Ofensivamente, ele se projeta bem, mas ainda não consegue executar de forma plena, como fez de trunfo em grande parte do Brasileirão do ano passado, alinhando a dificuldade que vem tendo em partidas em que tem de propor o jogo. O Vojvoda vai precisar encontrar maior adaptabilidade na equipe. Excelente matéria lá do Esporte do Povo, escrita pelo Rangel Diniz. Tá de parabéns, viu, Rangel? Que matéria, viu? Que mostra claramente as dificuldades do meio de campo do Fortaleza, mesmo com Paulo Fernandes e companhia, tá? Importante que o Leão busque aí, seja dentro do elenco através das peças que tem, ou através de contratação, resolver essa solução. E, claro, buscar aí um novo Hércules, né? Entre aspas, um jogador que consiga ter essas características. E o jogo de hoje? Qual a provável escalação do Fortaleza? O GE traz a seguinte: João Ricardo, Mancuso, Brites, Kusevich, Bruno Pacheco, Paulo Fernandes, Zé Wellison, Pochettino, Moisés, Marinho e Lucero. Você gosta dessa onzena inicial? Ontem na live do Expresso, que teve a participação do meu parceiro Reinaldo do Vitória, nós montamos a seguinte escalação: João Ricardo, Brites, Kusevich, Gaston Ávila e Eros Mancuso, Paulo Fernandes, Zé Wellison e Pochettino, Marinho, Moisés e Lucero. Sim, Mancuso na esquerda e Brites na direita, certo? Lembrando que a gente pode trocar aí o Gaston Ávila pelo Davi Luiz, né? Podemos colocar o Brites no lugar do Kusevich, voltar o Mancuso para a direita e botar o Bruno Pacheco. O sistema defensivo vai ser o mais complicado de montar. Do meio para frente, eu acho que deve ser isso aí mesmo, com Paul, Zé, Pochettino, Marinho, Moisés e Lucero. E aí eu quero a opinião de vocês. Aonde você mexeria nessa escalação? Você gosta dessa escalação ou não? Comenta a tua opinião aqui abaixo, o teu feedback é muito importante
pra gente, beleza? E o Vitória? O Vitória deve ir a campo com o Lucas Arcanjo no gol, Raul Cáceres, Neres, Lucas Halter, e Hugo, Baralhas, Ronald e Mateuzinho, ou Wellington Rato, porque o Mateuzinho ainda é dúvida, Gustavo Mosquito, ou Edu, Lucas Braga e Fabre ou Janderson. Lembrando que quem apita o jogo de hoje é ele, Denis da Silva Serafim. Brígida Cirilo Ferreira e Juan Luiz de Barros, também de Alagoas, serão os assistentes no duelo dos Leões. Lembrando que você acompanha o jogo na íntegra a partir das 18h15 na nossa jornada esportiva, começando com o Prezão, com a Guigui lá fora do estádio, e depois conosco, eu, Éder e Raul, dentro do Castelão, com narração, comentários e o pós-jogo logo na sequência. Os 2 links já estão criados, você já pode ativar o lembrete para participar com a gente. Saindo um pouco do assunto jogo, vamos falar sobre Marinho. Vocês estão ligados aí numa polemiquinha que alguns jogadores como Neymar, Lucas Moura, entre outros, Felipe Coutinho também, né, levantaram aí sobre o gramado sintético. Pois é, através da ESPN, o Marinho foi entrevistado sobre isso e ele respondeu: Marinho do Fortaleza detona o uso de gramado sintético. Abre aspas. Quem escolhe o gramado sintético é quem nunca jogou bola, quem fica no computador, no ar-condicionado. Nós, jogadores, somos a maioria porque é a gente que entra em campo. Eu vejo muita vantagem para uma equipe que tem gramado sintético, porque é a mesma coisa de jogar na altitude. O The Strongest, quase erro, joga lá no estádio deles, ganha de quase todo mundo, quando sai é outra equipe. A maioria dos meninos que jogam muito tempo no sintético reclama: nossa, sintético é muito ruim, o joelho dói. Uma hora alguém vai se machucar e o jogador não vai ter durabilidade. Se passar 3, 4 anos jogando no sintético, no 6º ano eles aposentam. Sintético é um piso com tapete por cima. Você cai e se machuca. Dependendo da queda, você sente muita dor. Quando você cai, se rala todo porque tem fibra de coco. Você acaba derrapando. Por exemplo, quando eu jogo na arena da Baixada, eu sempre estou cortado, seja no joelho ou no braço. E não é normal. O beneficiário sempre é o time da casa. Por quê? Porque é sintético. Isso aqui foi uma opinião polêmica do Marinho, certo? Ele meio que está de acordo aí com a reclamação do Neymar e de outros jogadores do futebol brasileiro. Será que procede, rapaziada, essa polêmica ou não é pra tanto? Comentem a opinião de vocês aqui abaixo. De volta ao estádio, TUF tem material liberado para jogo entre Fortaleza e Vitória. A principal organizada do Fortaleza volta a ter a entrada de materiais liberados na Arena Castelão na partida de hoje contra o Vitória. Camisas, faixas, bandeirões e a bateria poderão ser utilizados pela torcida no confronto. Lembrando que a TUF vai ficar na Inferior Sul, porque hoje, além da especial, só teremos o setor sul, o setor inferior, né, os setores inferiores liberados, ou seja, superior, inferior sul, bossa nova e prêmio. Há uma semana a TUF havia sido impedida de utilizar qualquer acessório que fizesse alusão à torcida por conta das brigas nas arquibancadas no jogo contra o Horizonte, porém a organizada conseguiu reverter a decisão por meio de uma liminar. Então, teremos festa completa, porém com o estádio não todo aberto hoje à noite. O Fortaleza terá torcedores na semifinal do Cearense após efeito suspensivo. Deu certo o recurso, né? O Leão conseguiu ontem um efeito suspensivo sobre a punição que havia recebido pelo TJDF e poderá contar com a presença de seus torcedores na semifinal do Campeonato Cearense. A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso ao documento em que consta a decisão assinada pelo senhor Antônio Rodrigues Filho, auditor vice-presidente do TJDF, que concede o efeito suspensivo ao Fortaleza quanto à pena da perda de mando de campo. O efeito é válido até o julgamento do pleno. Até lá, o Leão poderá disputar as partidas do Campeonato Cearense com portões abertos ao seu torcedor, o que inclui a partida das semifinais, em que o Leão aguarda a definição do seu adversário. Vamos ver quando que vai ser essa decisão, nesse julgamento do pleno, e ver qual vai ser a decisão final, beleza? Algumas notícias rápidas para encerrar aqui o vídeo, tá? Emprestado pelo Fortaleza, Machuca tem início ruim no Vélez, e inclusive tá lesionado. Isso é péssimo para quem acha que o Machuca pode jogar bem. Claro que ainda tem toda uma temporada pela frente. Para no final o Vélez assinar aquela cláusula de 15 milhões, já começou mal, né? Tomara que ele se recupere logo dessa lesão e comece a jogar bem pelo clube argentino. O Leão pode voltar a ter o seu time no FIFA, junto com as outras equipes brasileiras. Pois é, Marcelo Paz, inclusive, falou sobre isso. E o tema está em pauta para análise interna nos próximos meses. Vamos aguardar para ver, tomara que role, né? Sempre bom quem joga um fifinha, ter os clubes brasileiros, incluindo Fortaleza, seria muito bacana. E pelo futsal, o Fortaleza venceu o Imperial e conquistou a taça Betinho e Studat. O jogo marcou a apresentação oficial do elenco do futsal profissional torcida com a realização da segunda edição da taça Betinho e Studat, 5-2 pro Laiudo e o título bicampeão da taça Betinho e Studat. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso. Curtiu? Deixa o like, se inscreve no canal,
comenta a tua opinião aqui abaixo sobre todos os temas. Jornada às 18h15, pós-jogo logo na sequência, o link já está criado. Valeu, falou e tamo junto!